Inicialmente, a gente sempre tem que rogar ao Cristo Jesus, o governador do planeta, que guia os nossos trabalhos. Aqui à frente a gente se coloca como apenas uma pessoa que está tentando compartilhar aquilo que está aprendendo, e principalmente quando a gente monta, né, uma palestra, é porque a gente sente que esse tema é muito necessário para a gente ainda aprender a colocar isso daí em prática. Então, não somos melhores do que ninguém por estarmos aqui à frente, e muitas vezes até o contrário, somos mais necessitados. É por isso, talvez, que a gente queira tanto conversar sobre isso, tem estudado sobre o Evangelho do Cristo, a doutrina dos Espíritos, conversou com os nossos irmãos aí, para que pudesse realmente estar aqui hoje, para a gente poder, conversando, conseguir aprender a colocar em prática aí, aprender realmente a seguir a lei de Deus. Então a gente traz aí como esse tema para hoje essa relação entre a importância da ação, da atitude, né, a questão das obras, o exemplo, aquilo que efetivamente nós estamos fazendo. E como eu disse, né, por que eu trago esse tema? Porque a gente vai ver ao longo da palestra que o fato de eu estar aqui na frente falando não me deixa em uma condição espiritual melhor. O simples falar não nos melhora. O falar, o conhecer, ajuda-nos a aplicar. E aí sim, a partir do momento que eu aplico o ensinamento, que eu me transformo, aí sim eu consigo melhorar espiritualmente. Mas vamos lá, basicamente é isso que a gente vai falar nesse momento inteiro. Então a gente traz aquilo que foi dito pelo próprio Cristo. Então está lá no Evangelho, segundo Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então Jesus está sendo bem claro, quando ele falou, não adianta aquilo que a gente está clamando, e sim é o que faz a vontade do Pai. Isso foi um grande diferencial para aquela época, como ainda até hoje, se a gente parar para analisar. Até que ponto que a gente está louvando, que a gente está fazendo boas leituras, e até que ponto que a gente está fazendo a vontade do Pai. Ou seja, que a gente está seguindo a lei de Deus. Se a gente está lembrando dos exemplos de Jesus e tentando aplicar na nossa vida. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, continuamos lá no Evangelho de Mateus, palavras do Cristo, e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é aquela parábola onde o Cristo fala, aquele que ouve minhas palavras e não pratica, é como que aquele que edificou a casa sobre a areia. E aí quando vem o vento e a chuva, ela cai, ela cede. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente adquire, se a gente não coloca esse conhecimento na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas, quando vem a tribulação verdadeira, o que acontece? A gente cai, a gente cede, a gente não consegue vivenciar a mensagem verdadeira. E Jesus já falou isso. Então olha lá, escuta as minhas palavras e as pratica. Não é o simples vir aqui na frente falar, assim como não é o simples estar na casa espírita ouvindo. A gente gosta sempre de reiterar isso, como eu falei, primeiro para que eu mesmo consiga compreender. Né? Quando a gente se desloca das nossas casas, poxa, o domingo à tarde, ensolarado, vou lá no lar de meia, tão gostoso, tão acolhedor. Isso aí é o primeiro passo, importantíssimo. Recuperar minhas energias, escutar um ensinamento, mas quando eu retornar, eu estarei modificando as minhas atitudes, eu conseguirei ser um pouco mais tolerante com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, ou eu continuarei com as mesmas posturas, sendo muitas vezes maledicente, intolerante. Isso é tudo que a gente precisa estar refletindo. Estamos escutando e praticando? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Né? Aquela parte inicial, a gente tem toda a contextualização da época, né? Jesus estava falando com umas pessoas, com um povo, que nada mais era do que nós,
com um pouco menos de conhecimento, e por isso ele precisava utilizar de alegorias. Então ele utiliza aí essa questão dele vir com anjos, tudo, e que nada mais é do que a gente sabe que é a transição planetária, são os espíritos mais evoluídos. Mas a questão do dar a cada um segundo as suas obras, novamente é bem explícito. É aquilo que nós estamos construindo, é aquilo que nós estamos plantando, que nós vamos colher, que nós vamos buscar. Tem um texto, eu não me lembro exatamente se é de Emmanuel, hoje a gente vai trazer um texto de André Luiz e 2 de Emmanuel, mas ele não é nesses que ele fala que nós damos exatamente aquilo que temos e recebemos de retorno na exata medida. É isso que está aí. A cada um segundo as suas obras. Então, conforme a gente vai dando algo, é exatamente aquilo que a gente vai receber. Isso a gente só está repetindo aqui, porque eu tenho certeza que todos nós já ouvimos muitas e muitas vezes. Aí a gente segue também lá no Novo Testamento, carta de Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então aí Tiago, um dos apóstolos, procurando difundir ali a mensagem de Jesus, utiliza esse termo que também é bem conhecido. A fé sem obras é morta. Seguindo exatamente naquela linha do que o Cristo já tinha falado. Tem que ouvir e praticar. Esse é o prudente. Estar presente nos locais, estar apenas estudando, aí a gente não está realmente se alinhando com as leis de Deus. E ele continua. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Essa passagem aqui que ele se refere, então, Tiago escrevendo lá para os hebreus. Então essa passagem está lá no Velho Testamento, para aqueles que não conhecem. Abraão seria aquele que deu origem a toda a raça ali dos judeus. E aí, em determinado momento, Deus, como está na alegoria bíblica, teria pedido uma prova da fé dele, por meio de uma obra, por meio de uma ação, de uma atitude dele. Qual seria essa atitude? Que ele subisse no monte, que eles tinham um monte lá, e oferecesse o seu próprio filho em sacrifício. Ou seja, teria que matar o seu filho para demonstrar que amaria mais a Deus. É claro que tudo isso, estando no Velho Testamento, a gente tem que ter um cuidado. É importantíssimo a gente conhecer algumas passagens do Velho Testamento. Lá nós já temos diversas passagens, diversos momentos que nos é trazido a lei de Deus, mas tem alguns outros momentos que está tratando da história de um povo. Tem alguns momentos que está trazendo leis civis, leis para regular um povo que era extremamente violento. Essa é uma passagem alegórica, mas que serve para a gente ter essa compreensão. Então, é o momento, por isso que ele fala aqui que Abraão sobe com o filho até o monte, porque ele estava realmente na intenção de sacrificá-lo, dada a sua fé, dada essa confiança que ele tinha em Deus. E quando ele está próximo do momento de fazer o sacrifício, ocorreria ali a manifestação do próprio Criador, dizendo para ele que não haveria necessidade, que ele realmente havia comprovado a sua fé a partir do momento que ele tinha chego até aquele instante. A gente pode fazer uma alegoria com a passagem do Cristo, quando ele fala, aquele que odiar ou amar menos, eu acredito que amar menos seja uma tradução mais adequada, aquele que não amar menos a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos do que a mim, não poderá entrar no reino dos céus. Por que ele faz essa relação? Porque muitas vezes os nossos pais, os nossos familiares, pessoas que são muito queridas para nós, acabam trilhando um caminho que não é aquele que está de acordo com a lei de Deus, como nós também. Só que a partir do momento que a gente escolhe determinado caminho baseado aí no Evangelho do Cristo, a gente tem que saber que a gente pode vir a ter algum desgaste. A gente tem que sempre procurar se alinhar e ter o melhor relacionamento possível com os nossos parentes. Nós temos uma palestra só para falar da questão de parentes, que na nossa visão são as pessoas mais importantes que nós temos na presente encarnação para trabalhar sentimento. Porém, quando Jesus ele fala isso, o que quer dizer? Que em alguns momentos pode sim haver um desgaste. A própria a história de Paulo, em determinado momento, quando ele escolhe seguir o Cristo,
Ele que era de uma família tradicional judaica, o pai dele vira as costas para ele. Ele vai bater as portas do pai e o pai fala: se você não negar o Nazareno, você aqui nem entra. E ele falou: pai, não tem como negá-lo. Eu compreendi que ele é a mensagem que a gente estava esperando. Ele é o Messias que nós estávamos esperando. Então é nesse momento, ele sempre buscando desejar o bem para o pai, mas não conseguiram se alinhar ali nesse momento, dada a postura do seu pai. Então a gente tem que ter essa compreensão que o nosso amor a Deus, né, essa busca de estar alinhado, né, não deve nos levar a um radicalismo, tá? Mas em alguns momentos divergir. Opa, não vou seguir esse caminho. Eu não vou para aquele local só porque todos estão indo e eu tenho que demonstrar afeto às pessoas fazendo as mesmas coisas. Mas vai ter aquilo, o pessoal gosta de beber, o pessoal gosta de falar palavrão, vou fazer igual só para estar parecendo que eu gosto. Então é isso que é importante a gente estar lembrando sempre. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui é interessante quando ele fala isso, a fé cooperou com as obras, porque essa palestra, né, esse tema em si, já é no momento em que nós temos a compreensão e aceitamos, pelo menos, a existência de Deus e a importância da fé. Esse é o primeiro passo, ter essa humildade de reconhecer o Criador. Falar, bom, existe um Deus que é infinitamente bom e justo, e eu estou aqui para procurar me alinhar com as suas leis, para procurar fazer com que seja feita a sua vontade. Esse é o primeiro passo. Aí vem esse segundo passo que é assim, bom, e a partir do momento que eu já tenho essa fé e estou tendo esse entendimento, o que eu vou fazer? E aí é colocar isso em prática. E como ele coloca, as obras, a fé, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É essa vivência. É só a vivência que vai nos causando essa melhora real. Né? E a fé, nesse caso do estudo até mesmo, ela é importante para que a gente saiba como fazer. O que fazer nos momentos de dificuldade. E aí passar a agir diferente. Poxa, mas eu lembro que eu ouvi isso lá na Casa Espírita. Eu lembro que quando eu fui no estudo na casa, comentaram isso sobre esse tema. Então eu preciso agir dessa maneira. Eu lembro que naquele livro, quando eu peguei lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abri, eu li aquele trecho, falava para eu agir dessa forma. Então é no momento ali que eu estou desequilibrado, que eu estou tendo dificuldade, poxa, como que eu vou agir agora? Aí eu me recordo do ensinamento, eu procuro orar, vigiar e orar. Estou vigilante, estou vendo que estou me desequilibrando, que o momento é difícil, eu vou orar para procurar o direcionamento. E aí eu ajo diferente. E aí sim, eu estou construindo no dia a dia essas pequenas obras que vão me justificando, que vão me conduzindo ali para o reino de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, novamente, Tiago ele coloca essa importância da atitude ali, de ter alguma coisa no nosso dia a dia que nós estejamos nos modificando com base naquilo que acreditamos. Não adianta apenas acreditar. E aí a gente traz uma pergunta apenas aqui para mim. É a pergunta que me deixa mais desconfortável, porque Kardec ele questiona o seguinte para os espíritos: poderia sempre o homem? Então a primeira coisa, ele não pergunta poderia o homem, ele utiliza o termo sempre. Sempre é em qualquer situação. Sempre. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então pensemos nas nossas más inclinações agora. Eu não sei a realidade de cada um aqui, mas eu tranquilamente, se eu paro para pensar um segundo, eu noto em mim diversas más inclinações. E aí a gente pensa, poxa, mas eu sou assim por causa do meu pai, talvez por causa da minha mãe, porque eu nasci em tal local, porque eu cresci assim, porque a mídia é assim, porque meus amigos eram assim. São nossas más inclinações. E aí vem a resposta, do Espírito de Verdade. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que vos falta é vontade.
quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, para mim, essa pergunta ela me deixa extremamente incomodado, porque mostra que quando a gente erra, é porque a gente ainda quer. Quando a gente ainda é ríspido com alguém, quando a gente ainda não consegue perdoar, é porque no fundo do nosso coração, a gente ainda gosta dessa situação, com base no nosso orgulho. A gente ainda não aceita que seja feita a vontade de Deus. A gente quer que seja feita a nossa. Quando a gente está lá, numa fila da balsa, eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque a nossa região nos possibilita essa prova de paciência. E alguém fura a sua frente, ou 3, 4 carros na frente, por que a gente se desequilibra tanto? Está sendo feita a vontade de Deus. Eu posso fazer o quê? Eu posso reclamar? Eu tenho esse direito de chegar, chamar, se tiver lá um guarda da prefeitura e falar, olha, essa pessoa entrou à frente. Posso. Mas e meu sentimento? Será que eu consigo fazer isso equilibrado? Ou será que eu já estou xingando a pessoa? E está ali uma situação simples, que se não está no meu controle, é porque algo está acontecendo que naquele momento pode ser o melhor para mim, para justamente ser testada a minha fé, a minha paciência, a minha tolerância com o erro do próximo. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O que seria essa indulgência? Seria essa compreensão ali, essa tolerância com o erro do outro, que podia ser eu também. Será que há um tempo atrás eu não estaria fazendo, ou até mesmo hoje, fazendo igual? E aí, como nós nos consideramos superiores às leis de Deus, a gente se indigna. Não, mas não poderia estar acontecendo assim, porque eu acho que é errado. Então, cabe-nos fazer essa reflexão, que se ainda não vencemos as nossas más inclinações, e aí está relacionado ao título, né, lá ao tema, obras, exemplo, atitude, fazer, é porque a gente ainda não quer. Esforço. É porque pelo menos a gente não se esforça suficientemente. Né? É sempre nos dado possibilidade. A misericórdia divina vai estar sempre nos amparando. Ainda que esteja bem claro, né, pela resposta do Espírito de verdade, que é uma escolha nossa permanecer no erro, ainda assim nós estamos sempre sendo amparados. Né? Os Espíritos amigos, nosso anjo guardião, o próprio Cristo está ali, ó, cuidando de nós. Poxa, errou de novo? Vamos lá. Vamos lá. A questão é que quanto mais a gente erra, maior a tendência de nós sofrermos. Tem sempre essa relação, para que a gente sinta a necessidade de se esforçar. Então a gente traz, para ilustrar, um trecho lá de André Luiz, no livro Agenda Cristã, um livro fininho, tá? Tem em PDF, todos os livros de Chico Xavier, né, psicografados por ele, estão disponíveis na internet gratuitamente. Então você pega, por exemplo, esse livro, chama Agenda Cristã. Se você coloca lá, agendacristã.pdf, no Google, na barra de pesquisa, vai aparecer esse livro disponível. Fora que normalmente tem nas casas espíritas e você consegue comprar esse livro por 10, 15 reais, em sebo 5 reais. Então assim, é muito acessível hoje para todos nós, a doutrina espírita, né, o Evangelho e toda a obra que ajuda-nos a nos fortalecer para agir diferente. O item, ele coloca assim, o título do item, pode acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. É aquilo que eu falei na inicial. Eu falei justamente aquilo porque eu li isso daí certa vez. Eu falei, pô, preciso fazer uma palestra em cima disso. Para mostrar que tanto nós que estamos aqui na frente, como quando a gente está falando com um amigo, mandando uma mensagem lá no WhatsApp, no Facebook, que é importante fazer essa divulgação, mas que, se a gente não estiver tentando aplicar isso, se a gente não estiver tentando ser bom, isso será inútil para a nossa felicidade. É muito duro, em alguns momentos, a gente ver isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi um palestrante, se eu não me engano era o Haroldo, falando isso, ele falou assim, não importa quantas palestras eu fizer, não importa para a minha real felicidade. Porque se eu não conseguir me transformar com elas, isso será inútil. Mas está aqui. André Luiz, por meio de Chico Xavier, sendo bem claro ali no ensinamento.
Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. Aqui parece que ele estava falando com o próprio Chico. Né? No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, ou seja, aquela lição é bonita que a gente está escrevendo, mas nós estamos estampando no nosso espírito, que é por meio das nossas ações. Não passará de estafeta. Estafeta é aquele que entrega as coisas, né? Digamos, poderia ser um carteiro sem inteligência, porque não está aplicando, só está entregando. Aqui também cabe muito para as nossas mensagens ali, ó. Escreverá ou divulgará belas mensagens. Mas a gente está conseguindo estampar em nosso espírito a mensagem que a gente está divulgando? Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma obra que nem Paulo Estevão, quem já teve a oportunidade de ler, é belíssimo. É um dos poucos livros que eu me recordo eu lendo e a lágrima realmente escorrendo. O momento em que Paulo, então Saulo, se encontra com Cristo, é incrível aquele livro. Só que ele está sendo bem expresso ali. Estamos lendo, é importante, temos que buscar o conhecimento, buscar se enternecer, mas estamos aplicando o ensinamento que está constante ali no livro. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele tem um contato com Cristo, e o Cristo fala para ele, do teu querer, seguir-me agora ou daqui milhares de anos, e ele naquele momento, senador romano, a gente aqui não tem ideia da importância de um senador romano. Naquele tempo, Roma dominava toda a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Então, assim, era um poder político incomparável com os dias de hoje. Não há, na nossa sociedade hoje em dia, um poder que se compare ao nível de que era Roma. E um senador romano estava ali no topo dessa cadeia hierárquica. Então, é compreensível para todos nós essa postura orgulhosa de Emmanuel. Na época, senador Públio Lentulus. E ele vai procurar o Cristo porque a filha está doente, e aí o Cristo fala isso para ele. E aí, ainda assim, ele está endurecido. E ele não aceita o poder, a grandiosidade do Cristo. E ele opta por não segui-lo. E aí o Cristo fala para ele, pela fé da tua mulher, que a tua filha será salva. E aí eu sempre me questionei o porquê, qual teria sido a efetiva perda ali de Emmanuel, já que hoje em dia ele é Emmanuel, um espírito, para nós, um espírito elevado, um espírito de luz, era o mentor de Chico, trouxe experiências e informações valiosíssimas, então a gente tem sempre Emmanuel como alguém muito mais elevado do que nós. E eu sempre questionava, mas se ele não quis seguir o Cristo naquele momento, mas então depois ele conseguiu tal. E até que eu soube, lendo, ouvindo alguma palestra, alguma coisa, a grande perda que ele teve foi justamente que, a partir do momento que ele fez essa escolha, ele não aplicou aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava recebendo de mensagem do Cristo, não quis segui-lo, quis permanecer no seu orgulho, ele não conseguiu acompanhar a sua amada, a sua, então, esposa, que ele amava demais. Ela, com um espírito já mais elevado, aceitando o Cristo, após desencarnar, ela vai para esferas superiores, e ele não. E ele permanece preso ao planeta Terra. Então, esse palestrante, ele fala, até hoje, Emmanuel, ele não consegue estar continuamente como ele gostaria com a sua amada. Porque naquele momento ele fez aquela escolha. Ele quis permanecer orgulhoso. Então ele evoluiu, como todos nós vamos evoluir. Porém, aquela pessoa que ele muito amava, evoluiu muito mais. E é óbvio que ela ainda vai até ele em alguns momentos. Ela pode estar com ele quando ela quiser. Ele não. Só quando ela quer. Então, essa que é a importância da gente perceber que as nossas escolhas, elas são livres, mas elas têm consequências. A gente quer continuar se arvorando no orgulho, no egoísmo, nos dá do livre-arbítrio. Só que vai ter uma consequência.
a gente vai progredir, o amparo vai sempre existir. Só que pode ser que aquele ente querido acabe progredindo mais rápido que nós. E aí a gente não vai conseguir acessá-lo quando a gente quiser, e o que vai naturalmente nos causar algum tipo de dor e incômodo. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Então, vir à casa espírita, muitas vezes, não, mas eu acredito na reencarnação. Muitas vezes a pessoa participa de reunião mediúnica, eu tenho plena certeza da continuidade da vida, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, como está lá num dos itens da Revista Espírita, que diz que Mozart reencarna, o planeta natural de Mozart é Júpiter, veio aqui apenas para nos auxiliar no progresso intelectual, trazendo a questão da música. Poxa, isso para mim, eu estou plenamente convicto disso. Mas isso está me fazendo renovar-se para o bem? Se não estiver me fazendo renovar para o bem, ele está falando uma mente que está cheia dessas máximas, mas é inútil. Aí volta a primeira linha. É inútil. Se a gente não conseguir transformar o conceito em atitude, em ação. Então, essas nossas convicções sinceras, que Jesus é o governador do planeta, que Deus é infinitamente bom e justo, que nós temos a reencarnação sempre nos possibilitando uma nova chance, isso tem que reverberar nas nossas ações ali do dia a dia. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Muitas vezes as pessoas vêm nos procurar. Poxa, mas você está frequentando uma casa espírita, isso e aquilo. Ou alguém vem com um problema e a gente, poxa, eu ouvi isso lá, eu li isso num livro. Muito bom, a gente pode ajudar muita gente. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Muitas vezes a gente precisa falar para as pessoas que estão próximas de nós coisas duras que as pessoas não querem ouvir. Eu esqueci quem é a pessoa, quem é o autor da frase, mas que diz assim, que quando você quer fazer o bem para si, você fala o que a pessoa quer ouvir. Quando você quer fazer o bem para a pessoa, você fala o que ela precisa escutar. Então tem uma pequena diferença no que ela quer ouvir e no que ela precisa escutar. E muitas vezes nós precisamos ter essa postura de chegar e dar uma orientação um pouco mais firme, que a pessoa vai ficar incomodada, muitas vezes até com a gente. Como ele diz, a gente pode estar até ajudando, mas se nós mesmos não nos melhorarmos com base nisso, não nos disciplinarmos nas nossas atitudes, a lei, por isso que é interessante quando ele bota essa questão da lei, né? Porque Deus, ele não vai punir ninguém. Não é baseado em uma punição de um Deus rigoroso, não, é uma questão de leis que nos conduzem ao progresso, seja pelas nossas escolhas em agir no bem, seja por meio da dor que vai mostrar que a gente está seguindo o caminho errado. Então não é uma punição de Deus, é uma demonstração de que estamos seguindo um caminho errado. E aí vamos ter que naturalmente retornar, né? Se eu não me engano é Haroldo que fala que o mal ele cansa. Ele cansa. Ainda que a gente persista no mal, no erro, vai chegar um momento que a gente vai cansar. Vai cansar de ver as pessoas que a gente ama sofrendo também se afastando, vai cansar de sofrer e aí vai passar a escolher o caminho reto, o caminho justo. Você chamará a Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. E novamente, lembrando lá de Jesus, quando ele fala, não vai ser aquele que disser Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. E quanto mais a gente se propõe a conversar, a falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, e a nossa atitude, ela não se alinha com aquilo que a gente fala, a palavra ela soa sem nenhum sentido. Então, quando eu venho aqui à frente, falo isso, tudo é legal, porque a maior parte de vocês não me conhece. Mas está aqui minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão. E aí eles sabem
que muitas dessas coisas que eu estou aqui falando, para eles são nesse sentido, porque eu ainda não consigo me alinhar. Muitas e muitas vezes eu ainda me equivoco. Mas estamos aqui tentando relembrar toda essa lição, compartilhar para tentar agir diferente, aprender a servir como Ele. Aí a gente vai para Emmanuel, item Fé e Obras, livro Palavras de Vida Eterna. Tá? Lembrando que todos esses livros, basta procurar lá, Palavras de Vida Eterna.pdf, vocês vão ter disponíveis. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. É só a gente pensar, poxa, é tão bom quando a gente vem à casa espírita, né? Pelo menos seja aqui, seja em outras casas que a gente costuma ir, é muito agradável o ambiente, porque ele é trabalhado pelos espíritos, né? Ele é limpo, a questão da psicosfera, e a gente se sente bem, se sente acolhido, a gente está sendo tratado. Isso é muito bom, a gente, poxa, quando ele fala aqui, imaginemos um mundo transformado nesse templo vasto, poxa, legal, em adoração, em bons pensamentos. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas, por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo. Então, quantas pessoas necessitadas do lado de fora? Não te creias desse modo, em comunhão com a divina majestade, em comunhão com o Criador, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião que te apresenta. Eu acredito que nós, que passamos aí séculos e séculos professando religião, que nos levava a ter a prática do culto externo. Poxa, eu preciso ir tal dia, tal horário, assistir o culto, assistir a missa aí na casa espírita. Preciso fazer aquilo esse dia, esse horário. Tá. E depois disso, não mais nada. Como se o fato de estar aqui, poxa, mas eu fui em 200 reuniões, ou todo domingo eu estava lá. Durante quanto tempo? Ou durante 30 anos. E o que se modificou? Eu lembro que um palestrante ele falava, a gente tem que fazer uma análise. Poxa, quanto tempo eu estou indo naquela instituição religiosa? Já estou indo há 2, 3, 4, 5 anos. Eu preciso olhar para trás e ver o que ela fez de efeito na minha vida. Porque ele sempre falava isso, ele falava assim, porque se você está indo num determinado local, já há muito tempo, e a sua vida não modificou em nada, suas atitudes não se modificaram em nada, procure um outro local. Porque todos nós que estamos no planeta Terra, pelo menos é o que nos traz a informação da doutrina espírita, que é um planeta de provas e regenerações, nós somos pessoas necessitadas de mudança. Se nós estamos encarnando aqui, é porque nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos encarnando nos planetas superiores, ou estaríamos como Cristo cuidando do planeta. Então, nós precisamos nos modificar. E se a gente olha para trás e não vê mudança nas nossas atitudes, é porque alguma coisa a gente não está fazendo correto. E aí vem o chamado para a gente começar a agir de forma diferente. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu me lembro que num evangelho no lar, com um determinado amigo, para mim estava sempre na mente que a gente precisaria, amando os outros, amar a Deus. Então, por meio das minhas atitudes ao semelhante, é que eu ia construindo esse amor a Deus. E aí ele veio e falou para mim, e fez sentido, que não, primeiro a gente tem que buscar o amor a Deus, e aí sim passar a agir pelos semelhantes, buscando essa conexão com Deus. Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer o bem para o próximo. O que é ajudar o próximo? Muitas vezes eu converso isso com a minha esposa. Como que a gente vai ajudar aquele parente? Poxa, mas eu gosto dele, eu estou vendo que ele... Como que eu vou ajudá-lo? É muito difícil, às vezes a gente não sabe o caminho a ser tomado. Poxa, mas se eu falar aquela coisa, se eu falar daquele jeito, se eu não falar nada, se eu ajudar financeiramente e não ajudar, tudo isso a gente vai ter que decidir, e se a gente não busca amar a Deus em primeiro lugar, provavelmente a nossa atitude vai ser equivocada. Porque se a gente não busca a fonte do eterno bem, que é o Criador,
o que vem de nós provavelmente não vai ser bom. Então, quando a gente busca se alinhar com Deus, aí a gente com certeza vai fazer o que é o certo. Por isso que primeiro buscar a Deus. Eu falei que inicialmente essa palestra é para quem já tem uma questão da busca de Deus. Poxa, eu já reconheço o Criador, então eu vou buscá-lo. E aí eu vou começar a agir e tentar agir de acordo com a vontade dele. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Né? Por que o Cristo teve que encarnar? Se ele estava lá desde o início da formação do planeta cuidando de cada um de nós. Se ele podia, como ele mandou diversos emissários. Porque é o exemplo. Obras e exemplo. É estar ali. É demonstrar. Podia, mas ele fez questão de vir para fazer isso aqui em tudo, a prece e trabalho. Ele subia lá no monte para rezar, depois ele voltava e multiplicava os pães. Ele estava lá no cantinho dele, depois ele ia no barco e acalmava as águas. Ele foi falar com as pessoas, tanto com aquele mais sofredor, como ele foi jantar na casa do cobrador de impostos, uma pessoa rica e mal falada. Sempre exemplificando que a gente precisa ter o equilíbrio, estar junto. E no final, obviamente, sendo traído, né, sofrendo castigos físicos, para mostrar que esse ensinamento de reconhecimento da grandeza de Deus e de que a carne é transitória é o maior de todos, para a gente passar por todas essas dificuldades que a gente passa quando encarnados. Aceitar o poder de Jesus, aí já é outro item, avancemos além. Guardar certeza da própria ressurreição além da morte constituem fase rudimentar, é fase inicial no aprendizado do Evangelho. Então vamos apenas reiterar aquilo que a gente já falou, né? As convicções que a gente traz da questão das mensagens de Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos, elas precisam ter alguma aplicação na nossa vida. Porque senão são apenas essa fase rudimentar, é o início. Começa assim, mas praticaram lá as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia. Representa o curso vivo e santificante. Por que curso? É que segue, não é um momento só. Não, só naquele momento eu vou fazer isso. É todos os momentos. É a todo instante. Pensemos hoje, desde o momento que a gente acordou, como que a gente conversou com as pessoas que estão no mesmo lar conosco. É uma pessoa que às vezes nos ligou, quando a gente saiu na rua, como que a gente tem dirigido. É isso, é nas pequenas coisas ali que a gente vai se lembrando, opa, será que eu estou alinhado ou não com a lei de Deus? Será que eu estou fazendo ou não aquilo que o Cristo nos ensinou? Não basta situar a nossa alma no pórtico do templo, não basta vir à casa espírita, não basta ir na igreja católica, no templo protestante, não importa a religião, no templo budista, e aí dobrar os joelhos reverentemente, ou seja, reconhecer a grandeza, pedir, orar. É imprescindível, ou seja, é obrigatório regressar aos caminhos vulgares. O que são os caminhos vulgares? É o dia a dia. É obrigatório retornar ao nosso dia a dia e concretizar em nós mesmos, porque não é esperar do outro. Não, mas ele não faz. Mas se ele fizesse desse jeito, lembremos da resposta lá no Livro dos Espíritos. O que nos falta é vontade, não é o outro, não é a vontade do outro, é a nossa. Concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Se eu não me engano, é numa carta de Paulo, que ele fala assim: tudo é grande, tudo é santo, tudo é belo na casa de Deus. Nós estamos imersos em Deus, no hálito divino. Luís fala, nós estamos envolvidos no hálito divino. Por que isso? Nós fazemos parte dessa grandiosidade, nós somos co-criadores junto com o Pai. Por isso que o nosso pensamento é matéria, que a gente vai plasmando de acordo com a nossa vontade. Por isso que a gente não se esforça, nos falta vontade para a gente melhorar. Porque a gente ainda não disciplina o nosso pensamento. E a gente não concretiza em nós esses princípios.
né? E os princípios é o que a gente vê quando a gente aprende aqui: ser paciente, ser tolerante, ser caridoso. Tudo que N palestras diversas que está em todos os livros, é só ver lá o Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os humildes. Está lá. Isso é pensar esse termo na minha vida. Poxa, como é ser humilde aqui na minha vida, nessa pequena ação? Como é ser misericordioso aqui nessa pequena atitude do dia a dia? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Nós estamos sendo abastecidos de conhecimento. É como um navio que está lá, ancorado no porto, aqui, colocando container. É a gente aqui, agora na Casa Espírita, é a gente lendo o livro. Está lá, sendo abastecido. E depois, a gente não vai navegar, a gente não vai querer colocar, levar esse container, esse conhecimento para o destino dele? E qual que é o destino dele? É aquela pessoa que vai nos importunar, é a fila da nossa que a pessoa fura na nossa frente, é o serviço ali que o chefe vem e quer gritar com a gente tem que se manter equilibrado, o subordinado que não faz o que a gente quer, e a gente precisa se manter também compreensível com a dificuldade do próximo, é tudo isso. Esse é o navegar com os princípios evangélicos. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Então aqui, Emmanuel ele vem com essa palavra forte, que é lastimável, é de se lastimar. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa própria consciência vai nos cobrar, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, e não está agindo. E aí vem essa cobrança que vai nos conduzir, tende a nos conduzir à melhora. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Toda hora a gente se equivocando. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, o amparo ele sempre existe, mas penso eu que a doutrina espírita ela vem nesse momento da humanidade em que já nos é possível trazer informações de uma forma muito mais contundente, porque nós precisamos deixar a infantilidade espiritual. Nós ainda somos infantis espiritualmente, mas se o planeta precisa passar pela regeneração, para a regeneração, ou seja, se o planeta ele precisa progredir, as pessoas precisam progredir. As pessoas somos nós. Nós precisamos deixar essa infantilidade espiritual. Nós precisamos deixar essa nossa compreensão ainda materialista. Essa nossa compreensão ainda de que sempre a nossa vontade. De que se as coisas não acontecem do nosso jeito, estão erradas. Para a gente se harmonizar com a lição de Jesus. Para a gente deixar de se equivocar, deixar de sofrer e aí sim passar a ter uma verdadeira felicidade, uma paz ali, ainda que momentânea, já que ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então, finalizando, não basta saber e acreditar. É importante, tá, gente? Então, é o primeiro passo, saber e acreditar. Acreditar, procurar conhecer. Isso que vem lá a mensagem dos Espíritos: amai-vos e instruí-vos. É importante a instrução. Confiar no Criador, louvar, o momento da prece. Importantíssimo. Mas a gente não pode ficar só nisso. Precisamos agir, nos modificar e fazer sempre mais e melhor. Ter o Cristo e com o Cristo. Ele está sempre a nos apoiar. Ele vai estar sempre conosco quando a gente precisar. Temos que ter isso em mente. Agora, não vai ser Ele que vai retirar a dificuldade. Ele vai estar conosco para que aprendamos com ela. Quem é o professor que faz a lição para o aluno? Ele vai fazer a lição enquanto estiver ministrando a matéria. Façamos, mas no momento da prova, se ele pegar o lápis, a caneta lá e fizer na prova do aluno, como que o aluno vai saber que aprendeu? Então identifiquemos assim a nossa vida, as dificuldades que vêm, procuremos analisar as pequenas coisas do nosso dia a dia.
E é nisso que a gente tem, pelo menos acredito eu, colocar esses princípios evangélicos, os princípios da doutrina espírita em prática, né? Nessas pequenas atitudes. Então, muito obrigado a todos.